Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio é um episódio sobre conjuntura, tecnopolítica conjuntura, e para falar sobre isso também estou aqui com o Gabriel. Fala aí, Gabriel. E aí, Sérgio, sempre um prazer estar aqui. Separei algumas notícias aqui novamente. A gente pode iniciar com uma falha que aconteceu ao longo dessa semana, né? Que foi a falha na Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa que ela é responsável por grande parte do tráfego da internet. Na verdade, segundo os dados da própria Cloudflare, 20% da internet global trafega pela sua rede. E ela oferece serviços de DNS para gerir domínios, também de prevenção não, né? Mas para evitar, mitigar ataques DDoS. E Sim, essa empresa, ela teve essa falha e teve instabilidade em diversos sites que dependem dela, né? Então, essa ideia de interdependência, ela acabou afetando diversos sites caíram, né? na verdade, inclusive, ela afetou o Banco do Brasil. Aqui, vários serviços do Banco Uhum. do Brasil ficaram mais lentos ou fora de acesso. Por quê? Porque é um esquema muito forte, né? Hoje há aquilo que nós chamamos aí de terceirização louca, né? Porque as infraestruturas digitais estão cada vez mais interligadas em grupos, em esquemas de concentração aí de tráfego, né? E para você ter uma ideia, eles pegam vários serviços, até da OpenAI. A OpenAI foi uma empresa afetada por essa falha no Cloudflare. E por quê? Porque ela distribui conteúdos mais próximos das pessoas. Então, ela é uma, vamos falar assim, um distribuidor de conteúdos para reduzir a latência. Então, quando uma empresa dessa, que tem esse tamanho, que intermedia, ou melhor, ela é uma mediadora, né, de vários serviços aí com o cidadão, com o usuário. Então, quando isso acontece, vai acontecer cada vez mais, você tem uma paralisação global, né? Mas isso mostra uma coisa, viu, Gabriel? Mostra que quando você compra um serviço desses, quando você é cliente de um serviço desse, a sua infraestrutura fica muito disponível para o acesso que essas empresas globais têm, mesmo que suas máquinas estejam numa nuvem privada. Vou até explicar. Nuvem privada é quando você tem uma nuvem que ela atende só o seu negócio, vamos dizer assim. Quando você tem mesmo uma estrutura que está Dedicado, né? disponível não junto com outras, porque aí você chamaria de nuvem pública. Não tem a ver com a questão público e privado que a gente usa em geral na política pública, na Constituição, no direito. É uma ideia de que quando a nuvem você tem um esquema que só atende a você, você tem uma nuvem privada. Mas essa nuvem privada, Gabriel, ela, mesmo se você está num grande esquema, ela está sujeita a atualizações, ela está sujeita a, por exemplo, falhas que a empresa pode ter lá na sua matriz ou em uma das suas unidades e que acaba afetando e expandindo para todas as demais. É aquilo que lá atrás o Yuki Rui chamou de catástrofe algorítmica. Muito louco, né? Cada vez mais, esses sistemas que são feitos para evitar falhas de segurança são os que geram falhas de Uhum. segurança. É muito louco isso, né? É Mas curioso, diga Sérgio, aí. a Cloudflare, né, ela revelou que foi um erro interno, né? Sim, Igualmente com a notícia seguinte, né, que uns pesquisadores da Universidade de Viena mostraram uma falha, uma brecha no WhatsApp que estava expondo 3,5 bilhões de números com informações como, por exemplo, textos descritivos e fotos de perfil, né? Agora, o que esses dois exemplos nos mostram, né,
é que o erro, né, a falha, ele sempre vai estar presente. Você muito bem mencionou o Yuki Hui, né? E nesse texto, inclusive, da catástrofe algorítmica, ele escreve lá o que seria o lema dos engenheiros da Amazon, né? Que é projete para falhar, já que tudo falha, né? E ele mostra que, na verdade, ele usa a ideia do fármaco, né? Que é um remédio e um veneno ao mesmo tempo, né? Então, ao tentar evitar as falhas, as brechas, essas empresas acabam sempre criando novos acidentes, né? E ele mostra, fazendo um diálogo, inclusive, com os gregos, né? Que tinha essa ideia do acidental e do essencial, né? As coisas têm aquela parte delas que é o essencial e tem o acidental, que é o contingente, né? Isso ainda em Aristóteles, né? E o Yuki Hui mostrou que cada vez mais os acidentes têm se tornado essenciais, né? E é o que Inclusive, esses dois casos nos mostram, né? inclusive, existe um sociólogo muito importante aí, o Ulrich Beck. Ele nomeou, antes mesmo desse boom de inteligência artificial, da expansão da internet, ele tem um texto que chama Sociedade do Risco. E ele mostrava já que esses sistemas complexos, eles são organizados, inclusive, para embutir a ideia de que eles vão falhar. Então, você tem uma série de mecanismos que já incorporam na lógica dos engenheiros, na lógica das empresas, na lógica de todos os negócios, a ideia de que vai ter falha, vai ter erro, vai ter catástrofe, e, portanto, você cria até segmentos de mercado para evitar isso, e esses próprios segmentos são os que geram isso. Então, a gente vive o tempo todo imerso nessa sociedade do risco, ou Agora, nessa Sérgio, só uma sociedade última da questão catástrofe. Oi? sobre essa brecha no WhatsApp, né? Se Sim. vazou fotos, porque aqui a notícia, né, a fonte aqui que a gente usou é o portal Convergência Digital. E eles mostraram que no Brasil, 61% dos usuários tiveram fotos vazadas, né, as fotos de perfil, ou seja, aqueles que tinham as fotos públicas, né? Sim. Se isso podia ser extraído por meio dessa brecha, com certeza foi usado para treinar IA em algum momento, né? Pegou as fotos ali de todo mundo e Não, na pode verdade. facilmente usar para criar um modelo. Não, na verdade pode ser treinado, né? Mas é um Uhum. treinamento que eu não acho que seja necessário, Gabriel, para treinar uma IA, você pegar essas fotos, exceto para alguma atividade Uhum. criminosa, né? Apesar que o crime organizado já deve estar usando o machine learning também, certamente, né? Mas é que você tem vários repositórios com imagens, né? Inclusive, eles são fontes de Uhum. viés algoritmo, porque em geral eles têm mais imagens de gente branca, eles têm o que tem gerado aí, né, distorções algorítmicas, né, imagens de europeus ou de norte-americanos, ou então quando eles têm imagens do que eles chamam de classes subalternas, pessoas do resto do mundo, né, que somos nós, eles têm imagens também de grupos sociais mais marginalizados, uma vez que eles podem comprar arquivos da polícia. E é um absurdo, né? Quando eles usam imagens que eles não fazem do mesmo jeito que eles tratam imagens do que eles consideram os grupos puros, né, desses caras. Então, as big techs elas foram muito acusadas de viés algorítmico, de viés racial, e elas começaram a se movimentar para evitar isso. Mas, sem dúvida Uhum. nenhuma, é, esse vazamento que acontece agora do WhatsApp, ele talvez, ele certamente vai ser usado para ações criminosas, né? Como pegar fotos de uma pessoa, botar no outro perfil, criar um perfil falso, mandar uma imagem para enganar as pessoas, entendeu? É muito comum um golpe onde as pessoas. Você tá ali trabalhando, aí de repente vem uma pessoa que você conhece falando assim: olha, me inclui aí que eu mudei o meu perfil. Aí você vê aquela foto e fala: nossa, que estranho. Aí quando você vai ver, é um golpe para o cara validar
o perfil dele em alguns caras, né? E depois ele sair pedindo dinheiro, sair fazendo esquemas de enganação, né? De estelionato digital. Mas é isso aí. Esses vazamentos, eles são preocupantes, porque essas empresas têm bases de dados gigantescas e elas vão cada vez mais afetar uma sociedade que tem no digital cada vez mais um campo de intermediação das suas relações sociais, econômicas, culturais, né, de entretenimento. Então, isso é um problema. Mas vamos para a próxima, vamos aí. Vamos para a próxima, Sérgio. O Serpro tem agora um novo presidente que se chama Wilton Gonçalves Mota. No dia 19, ele falou aos funcionários do Serpro e declarou que a estatal não será dependente de terceiros. E idealmente, a ideia da gestão dele é fortalecer a nuvem soberana, modernizar os centros de dados do Serpro e que o Serpro não fique apenas sendo um intermediário de soluções externas, né? E meio que talvez uma crítica à gestão anterior, mas isso é o que ele falou, né? Vamos ver. Na verdade, o Serpro hoje é uma barriga de aluguel, porque ele é um revendedor de licenças da Amazon, da Microsoft, da Oracle, e ele deve ter contratos. Ele construiu dentro da chamada nuvem de governo, ele construiu o quê? Ele construiu infraestruturas dessas big techs que funcionam dentro do Serpro. Na verdade, Gabriel, eu tive num debate agora no Rio de Janeiro e eu falei uma coisa, as pessoas ficaram um pouco assim, reflexivas. O que eu disse foi o seguinte, a computação em nuvem, ela foi viabilizada pela melhoria da conectividade e pelo autoprocessamento que a indústria, por exemplo, de semicondutores adquiriu, né? Então, você tem uma capacidade de processar muito velozmente dados e você tem uma conexão que permite você acessar dados, né, na velocidade altíssima, na velocidade da luz, e as coisas estão transferindo cada vez mais em bandas larguíssimas uma quantidade enorme de dados. Isso viabiliza o chamado modelo de negócio da nuvem. O que é a nuvem, na verdade? Eu ter arquivos digitais que estão hospedados num data center, que eu acesso pela internet. Então, meus arquivos, meus sistemas estão na nuvem, significa que eles estão longe de mim, que eles não estão na minha máquina, que eu posso acessá-los pela internet. Bom, o que acontece nisso, né? Isso tem um reforço na primeira década do século XXI, quando o modelo de nuvem é espalhado pela o primeiro grande provedor de nuvem, que é a Amazon. Então, isso vem reforçar a doutrina neoliberal. Qual era a doutrina neoliberal na época? Que as empresas devem se concentrar nas suas atividades precípuas e terceirizar todo o resto. Por exemplo, então os grandes hipermercados, as grandes empresas, elas não precisariam mais ter sistemas grandes de TI, né, de tecnologia da informação, junto com elas. Basta ela contratar a infraestrutura como serviço, ou seja, contratar nuvem, né? E aí essas empresas de nuvem cresceram por causa da doutrina neoliberal, não só por causa da condição técnica. E aí, sabe o que acontece, Gabriel? Acontece que o que nós temos assim, empresas de dados públicas, cuja atividade princípio é cuidar de dados, terceirizando a atividade princípio. Por exemplo, o Serpro é uma empresa de processamento federal de dados. Só que, em vez dela construir sua infraestrutura de dados, ela sublocou, virou um dealer, virou um vendedor, virou um broker e um revendedor de serviços de dados de Amazon, de Microsoft, de Oracle, em vez dela se tornar um provedor de nuvem, né? Porque ela tem condição de fazer isso. O que o atual presidente do Serpro está dizendo é que ele vai mudar a política anterior. Eu não tenho certeza disso. Vamos esperar os próximos fatos. É bem-vinda a ideia de
o reconhecer que o SERPRO não tem soberania, que o SERPRO é revendedor das Big Techs, que ele tem lá, sim, data centers próprios, mas que ele, ao invés de desenvolver sistemas de gestão de data center, de montar suas próprias máquinas ou comprar de empresas brasileiras que podem montar nessas máquinas, coisa que não vai, ele vai ter que, claro, essa empresa vai depender de chip, que não é nosso, tal, mas é uma dependência específica, mas não de todo o hardware, e nem do sistema lógico. Mas o que o SERPRO fez, junto com a DataPrev, é dizer que é a seguinte coisa, Gabriel. Olha, eu não quero problema, eu vou comprar o que está pronto. Então, ele diz que vai comprar o que está pronto, porque o neoliberalismo manda que você resolva tudo em tempo real, né? Aí você reforça quem é grande. Aí, ao invés deles criarem infraestruturas que vão se tornar boas a médio prazo, porque tem que começar do começo, né? Eles só ficam seguindo contratos que fragilizam o país e que, você vai ver, o presidente anterior do SERPRO dizia, não, eu tenho a chave aqui do data center, eles não conseguem entrar, a nossa máquina está protegida, temos clusters de proteção, estamos fora da internet dos caras e tal. Olha só, nunca é demais lembrar que em junho o Senado francês chamou o diretor jurídico da Microsoft na Europa e perguntou para eles, um senador perguntou para o diretor jurídico da Microsoft se as máquinas da Microsoft na França, mesmo estando localizados na França, se elas poderiam evitar, né, que as autoridades americanas bloqueassem essas máquinas ou copiassem dados sem autorização do governo francês. E ele disse que não. Ele disse, eu não tenho como impedir isso, porque nós sabemos que tem a lei norte-americana e as empresas americanas seguem a Cloud Act. O que essa lei diz? Uma máquina e um sistema americano, de uma empresa americana, esteja onde estiver, tem que seguir aos ditames, as determinações do judiciário e do Estado norte-americano. Então, o SERPRO seria a única empresa que consegue evitar isso, porque nenhuma outra evitaria. Mas o cara dizia isso, talvez para enganar, ou para fazer as autoridades repetirem esse discurso, os caras dos ministérios, mas, na verdade, nós somos uma peneira, um queijo suíço. E o GSI, Gabriel, já emendando, soltou uma nota, inclusive criticando quem falou do treinamento que eles fizeram com a Amazon. Indignados, ele fez uma nota marota. A nota diz, nós não colocamos dados classificados fora do país e tal, colocamos no governo, mas, veja bem, ninguém disse que o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que deveria cuidar, ou ele disse que cuida, da proteção de dados de toda a presidência da República, do Estado brasileiro ali, mas ninguém disse que ele estava colocando os dados sensíveis ou classificados na nuvem de Big Techs. O que é a nossa crítica é que eles estão colocando todos os dados, não só os sensíveis. E eles dizem, não, nós colocamos no SERPRO, mas eles colocam no SERPRO onde? Na nuvem da Amazon ou da Oracle? Ou eles colocam em máquinas estritamente sob controle de brasileiros, né? Será que tá lá nessas máquinas? Os dados da saúde não são classificados, mas não estão na Amazon? Já conseguimos trazer esses dados sem estar disponível nas Big Techs ou não importa mais? Basta estar localizado no Brasil, que está sob controle de brasileiros? Nós sabemos que isso não é verdade. Então, o Gabinete de Segurança Institucional deveria cuidar de mudar a política do general Heleno, a política do bolsonarismo, que é uma política entreguista, é uma política de pegar dados dos brasileiros e entregar para as Big Techs americanas. Nós deveríamos, inclusive, começar a montar sistemas, né, que são sistemas
cujos dados, os códigos, estão sob o nosso controle. Nós temos capacidade de fazer isso, mas não estamos fazendo. Por quê? Porque o GSI prefere fazer contratos e treinamento com a Amazon. Aí eles dizem, nós só estamos treinando, estamos na rede mundial de segurança da Amazon. Ué, mas para quê? Porque nós temos muitos dados do Estado brasileiro na mão da Amazon. E, na verdade, a gente precisava ter os nossos sistemas e ter o controle dos códigos que esses sistemas são executados, né? Dos códigos dos sistemas que são executados. Então, queria dizer isso, Gabriel. Eu acho que se o atual presidente do SERPRO, de fato, ele quer avançar na soberania digital, ele precisa desenvolver soluções dentro do SERPRO e fazer o SERPRO atuar na sua atividade precípua, que é a gestão de dados. Foi montado para isso. Só que o neoliberalismo tenta destruir o tempo todo o SERPRO, fazer ele virar um revendedor. Se ele vira um revendedor, ele perde sentido. Ele perde sentido de ser, porque ele só tem sentido se ele for uma empresa de dados e uma empresa de IA, seguindo a lógica da TI hoje. Sérgio, inclusive, aparece aí na tela um trecho da lei criadora do SERPRO. Na lei criadora do SERPRO diz o seguinte, não é preciso fazer licitação, a União não precisa fazer licitação para contratar o SERPRO para prestar serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos. E aí segue, ao SERPRO é vedada a subcontratação de outras empresas para que prestem esses serviços estratégicos no seu local. Só que o que acontece não é a subcontratação, eles fazem parceria justamente para driblar esse artigo da lei, né? Ou seja, ele dribla a própria lei criadora. Então é uma alteração total da lógica, né? Então não podia jogar fora, não precisava mais ter SERPRO. Né? E o Tribunal de Contas, Gabriel, não vê essa questão, porque também ele tem que colocar, ele coloca provavelmente os dados dos relatórios, né? De todas as informações orçamentárias, prestações de contas, deve estar numa nuvem aí. Pode ser também uma nuvem da Microsoft ou da Amazon, né? Porque ele não consegue ver, tem uma coisa nublada, tem uma certa alienação técnica, né? Mas eu acho que está ficando claro ultimamente, né? A importância que tem da soberania digital e da soberania de dados, né? E que a gente tem capacidade de desenvolver isso, né? O reitor da Universidade Federal do Paraná, o Sunier, ele está trabalhando aí o desenvolvimento de códigos do Nextcloud. O Nextcloud é uma solução livre, uma solução com licenças permissivas de uso, onde, a partir dela, você pode melhorar pra caramba e ter sistemas melhores do que a Amazon e da Microsoft. Por quê? Porque essas empresas são muito grandes. Hoje, como que essas empresas inovam, Gabriel? É difícil inovar internamente por causa do seu tamanho, por causa dessa lógica de que não se mexe em time que está ganhando, que tem muitos contratos. Eles avançam comprando empresas pequenas que são, de fato, inventivas ou inovadoras, né? Então, é isso que eles estão avançando hoje. Hoje eles são empresas engessadas que, claro, tem muito dinheiro, que cada vez mais vinculadas ao capital financeiro, à financiarização, e elas estão comprando empresas em todo o mundo, pequenas empresas, startups ou não, para matar ou para incorporar em seus negócios, né? Agora, a última coisa, Sérgio, é que queria mandar um abraço para os caras do GSI, porque com certeza alguém lá deve estar assistindo o Tecnopolítica Conjuntura. Mas eles assistem, mas eles têm também, eles leem o Intercept, que tem feito matérias muito interessantes, né? E eles soltam, eles ficam lá muito, né, assim, preocupados com isso. Eles deviam se preocupar em desenvolver soluções aqui, fazer projetos junto com empresas como o SERPRO,
ou outras que têm condição de desenvolver, desde que, né, tenha essa missão. O que falta no Brasil não é inteligência, não é universidade, não são desenvolvedores, não são técnicos. O que falta no Brasil é política pública tecnológica, né? Isso precisa ficar bem claro aí. E a gente está perdendo a oportunidade de ter objetivos estratégicos nossos, porque a gente pode se aproveitar, por exemplo, de uma série de parcerias com o BRICS, por exemplo, que tem uma postura diferente dos norte-americanos, né? Os norte-americanos usam aqui, com associações vinculadas a eles, apesar de chamarem brasileiras, né? Eles vêm aqui para derrubar, para detonar, para dominar tudo. Mas nós podemos fazer parcerias com a Índia, com a Indonésia, com a China e desenvolver soluções. É simples fazer isso? Não é. Mas isso vai nos garantir cada vez uma maior independência e autonomia tecnológica. Mas, Gabriel, a gente precisa fazer um tecnopolítico específico para falar qual a doutrina que está na cabeça da maior parte dos gestores brasileiros e dos políticos. É a doutrina do Fernando Henrique Cardoso, de ser cada vez moderno e mais dependente. Mas a gente volta a isso num outro episódio. É isso aí. Para